meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão, mais uma videoaula de revisão aqui no nosso canal. Retornamos hoje com as nossas videoaulas, né? Já no segundo semestre de 2023. E essa videoaula, pessoal, ela servirá para a nossa terceira verificação de estudos, a nossa terceira VE, que vai acontecer na próxima semana, aqui para o 4º CPM Ministro Jarbas Passarinho. E eu espero de todo o coração que essa videoaula possa ajudá-los nessa avaliação, tá? Bem, essa avaliação ela vai cobrar dois conteúdos: vírus e suas viroses, bem como bactérias e suas bacterioses, doenças causadas por bactérias. A gente vai tentar aqui, através desses slides, tocar nos pontos principais sobre esses dois assuntos, tá? E lembrar também aos senhores que quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, estarei sempre disponível, à disposição aí de vocês para tirar essas dúvidas e ajudá-los aí a conseguirem atingirem êxito na nossa avaliação, beleza? Vamos começar. Bem, o nosso primeiro assunto, a primeira coisa que nós vamos discutir, pessoal, são sobre vírus. Sobre vírus. A gente vai conversar sobre os vírus e em seguida a gente vai conversar sobre as viroses, tá? Bem, do lado esquerdo aqui do slide que eu estou mostrando para vocês, eu coloquei um resumão de quais assuntos serão cobrados em cada prova. Como é de costume, sempre faço isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses assuntos. Perceba que na primeira questão, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais dos vírus, tá? Essas características gerais estão demonstradas aqui do lado direito. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Em seguida, a questão número 2 trata sobre viroses humanas e é uma questão que, além de vai tratar sobre viroses humanas, mas também vai abordar os conceitos de agente etiológico, vetor e também de profilaxia. Esqueci até de fechar aqui o parênteses, mas é uma questão que vai abordar esses dois assuntos, viroses humanas e também os conceitos de agente etiológico, vetor e profilaxia. Já na terceira, nós entramos nas doenças bacterianas, nas doenças humanas causadas por bactérias, bacterioses humanas. E na questão de número 4, a gente fala sobre vacinas e soros, a principal diferença entre vacina e soro e o efeito que cada um deles causa no organismo humano. Quinta questão, mais uma vez, bacterioses humanas. Sexta questão, morfologia bacteriana. A gente vai ver nos próximos slides que ao falar sobre bactérias é importante a gente saber quais são as partes de uma bactéria, bem como também entender que as bactérias elas são classificadas de acordo com seus formatos, o formato de seus corpos, o formato de suas células. Após falar sobre morfologia bacteriana, sexta questão. A sétima, mais uma vez, fala sobre doenças bacterianas. Na oitava, a gente fala sobre a importância econômica e ecológica das bactérias. Na nona, a gente volta para vírus falando sobre sua reprodução e encerra a nossa prova com a 10ª questão, mais uma vez sobre morfologia bacteriana, certo? Vamos começar, pessoal, aqui do lado direito, falando sobre as características gerais dos vírus. Tá certo que existem vírus de vários formatos, de várias categorias, de vários tipos, mas uma coisa é comum em todos eles: eles não possuem membrana plasmática. Diferente das células, vamos lá, células têm membrana plasmática, vírus não tem. Célula tem citoplasma, vírus não tem. Algumas células têm núcleo, as células eucariontes elas têm núcleo, são delimitadas por uma carioteca e tudo mais, mas os vírus eles não têm núcleo. Eles também não possuem organelas citoplasmáticas, tá? Vamos lembrar aqui o que são organelas. Exemplos: mitocôndrias, cloroplastos, complexo golgiense. Tudo isso são exemplos de organelas e cada organela tem a sua função. O vírus não possui organelas, assim como também não possui organização celular. Uma outra coisa também que é importante a gente falar sobre essas características é que os vírus eles não possuem metabolismo celular, eles não possuem um metabolismo. Por isso que o vírus ele tem que infectar uma célula hospedeira, porque esse vírus ele vai utilizar o metabolismo da célula para se reproduzir. Então, se eu não tenho metabolismo, eu vou utilizar o metabolismo da minha célula que eu contaminar, a minha célula hospedeira. São seres acelulares, ou seja, são seres que não são formados por células, por isso que alguns cientistas não classificam eles como seres vivos.
permanecem inativos do lado de fora da célula, tá? Quando um vírus está fora da sua célula hospedeira, ele está inativo e ele volta à vida, digamos assim, quando ele contamina essa célula hospedeira. Então, do lado de fora eles estão inativos. São parasitas intracelulares obrigatórios, tá? A palavra intracelular já dá uma ideia do ponto anterior, né? Eles têm que contaminar o interior, eles têm que estar dentro de uma célula hospedeira. Intracelular dentro de uma célula, sendo essa célula a célula hospedeira, certo? E claro, são parasitas, todos eles dependem de uma outra célula para sobreviver, de um outro organismo para sobreviver. E por último, ponto 9, eles conseguem se reproduzir, possuem hereditariedade e também evoluem. Esse ponto 9 é o ponto que alguns cientistas consideram como sendo o suficiente para classificarem eles como seres vivos. Existe um certo dilema se é ou não ser vivo. Quem diz que não é porque eles não são formados por células, e quem diz que é porque eles conseguem se reproduzir, possuem hereditariedade e também evoluem, certo? E observando tudo isso, pessoal, observando tudo isso que os vírus possuem, tá? E muita coisa aí eles realmente não têm, a gente se pergunta, poxa, e o que é que os vírus ele tem na verdade? Como eu falei também agora há pouco, os vírus eles são diferentes, tá? Existem vírus de vários tipos diferentes, mas a sua grande maioria eles são constituídos por um capsídeo, né? Por uma cápsula feita de proteína. Em seu interior, dentre outras estruturas, vai ser encontrado o material genético, que pode ser DNA ou RNA, é importante salientar isso. Vírus nunca vai ter os dois materiais genéticos ao mesmo tempo. Você tem vírus de DNA e vírus de RNA, nunca os dois ao mesmo tempo. Uma cápsula feita de proteína, material genético que pode ser um e outro, e mais algumas outras coisinhas que vão ajudar o vírus a identificar suas células hospedeiras. Todo vírus ele é extremamente específico. Ele só vai atacar a sua célula hospedeira, a que ele quer. Ele não vai se preocupar com outra coisa, ele já sabe quem ele deve infectar. Então essa especificidade é algo muito presente nos vírus, tá beleza? Tudo bem? Então sobre as características, tá? A gente já abordou um pouquinho sobre cada uma delas. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre agente etiológico, profilaxia, vetor, dentre outras coisas. Vamos usar aqui como exemplo a dengue, tá? Não somente a dengue, vamos falar sobre a dengue, sobre o Zika, sobre a chikungunya e também, por que não, sobre a febre amarela, tá? São doenças virais, todas essas doenças são doenças virais, são causadas por vírus, mas cada doença dessa, pessoal, é causada por um vírus diferente. Existe um vírus que vai causar a dengue, que é diferente do vírus que vai causar a Zika, que é diferente do vírus que vai causar a chikungunya, que é diferente do vírus que causa a febre amarela. E esses vírus, pessoal, que causam a doença são chamados de agentes etiológicos. São chamados de agentes etiológicos. O que é um agente etiológico? É o agente causador da doença. Dengue é uma doença viral. Chikungunya, Zika, febre. Então, o vírus que causa essas doenças é o que nós chamamos de agente etiológico. Mas aí você pergunta, Douglas, e o mosquito da dengue? Ele é o quê? Pessoal, o mosquito da dengue nada mais é do que um vetor. Ele é um agente transmissor. E quem transmite a doença de um canto para o outro, nós chamamos de vetor. Então, o mosquito Aedes aegypti, o Aedes aegypti, ele é o vetor da dengue, ele é o vetor da Zika, ele é o vetor da chikungunya e também da febre amarela. Você percebe que são doenças causadas por agentes etiológicos diferentes, mas são transmitidas pelo mesmo vetor. Então, vetor transmite, agente etiológico causa a doença. E Douglas, profilaxia? Bem, pessoal, profilaxia nada mais é do que medidas recomendadas, usadas para se evitar aquela determinada doença. Então, por exemplo, essas doenças que nós estamos falando, dengue, zika, etc., qual seria a profilaxia mais ideal para combatê-las? Bem, para você não pegar a doença, a profilaxia mais ideal seria evitar o mosquito, evitar a reprodução do Aedes aegypti. É aí onde entra a questão de você não deixar água parada acumulada, de você evitar que certos reservatórios possam ter aquela quantidade de água para que o mosquito se reproduza.
Tudo isso são medidas profiláticas. Ai, Douglas, eu já estou com dengue, zika, chikungunya, febre amarela, o que é que eu posso fazer para tratar essa doença? Tem a medicação própria, tem o repouso, tem a ingestão de bastante líquido. Isso também são medidas profiláticas. Então, profilaxia é toda aquela medida que você segue para evitar de adoecer, como também para tratar aquela doença, tá certo? Tranquilo? Mas vamos lembrar mais uma vez, nós ainda estamos falando de doenças virais. Falamos as características e agora a gente entendeu o que é agente etiológico, profilaxia, agente transmissor, que é o mesmo que vetor, tá certo? Tranquilo? Em seguida, a partir de agora, a gente vai mais uma vez tocar na ideia de que, poxa, existem doenças, mas eu posso combater uma doença através da aplicação de vacinas e também de soros. Douglas, qual seria a diferença entre uma vacina e um soro? É bem simples, pessoal. A vacina, ela é utilizada para prevenir, tá? Ela é usada para prevenir, para evitar que alguém adoeça. Então, se você não quiser pegar aquela doença, você toma a vacina. Mas se você já estiver doente, para combater aquela doença, é que vem o soro. Beleza. E as vacinas, elas são fabricadas como? As vacinas, pessoal, elas são fabricadas de várias maneiras diferentes. Mas a mais comum delas é aquela que pega o agente que causa a doença, o vírus, por exemplo. Nós vamos pegar aqui uma vacina muito conhecida, a tríplice viral, que geralmente é ministrada nas crianças a partir de 1 ano de idade, tá? É uma vacina que é ministrada para se combater a cachumba, que as pessoas conhecem pelo nome de papeira, né? A rubéola e, se não me engano também, me falhou aqui a memória, mas era cachumba, a rubéola e a gente tem também o sarampo. Pronto, lembrei, são essas 3 doenças, sarampo, rubéola e cachumba, tríplice viral. Essa vacina, ela tem os 3 vírus de cada uma dessas doenças, os 3 vírus, só que são vírus atenuados, são vírus enfraquecidos. E esses vírus enfraquecidos, juntamente com algumas outras coisas, inclusive a proteína do ovo, que é utilizada para a fabricação dessa vacina, por isso que é importante não ministrar essa vacina a pessoas alérgicas a ovos de galinha, esses vírus atenuados, eles são injetados dentro da pessoa. E o que é que vai acontecer dentro do organismo da pessoa? O sistema de defesa da pessoa vai destruir aqueles vírus atenuados. E como o vírus está enfraquecido, claro que o corpo vai ganhar essa disputa. Mas o nosso corpo ele sempre decora aquilo que destrói. Então, quando o nosso corpo destruir aquele vírus da rubéola, aquele vírus da cachumba e o vírus do sarampo, quando o corpo destruir esses vírus atenuados, ele vai decorar esse vírus. E se esse vírus, mesmo mais forte, entrar no seu corpo, em seguida, o seu corpo já vai estar preparado, porque as vacinas elas induzem o seu sistema de defesa a produzir anticorpos para combater aquela doença caso a pessoa adoeça futuramente. Esse é o princípio básico das vacinas. O soro já é usado como mecanismo de cura, né? Como diz aí nos slides. Vamos dar uma olhada, ó, aqui embaixo. O soro, por exemplo, ele é usado na cura. Ele já contém os anticorpos previamente produzidos em um outro organismo. A imunização ela é passiva, né? Enquanto que ele é produzido através de anticorpos e seu tempo de ação é temporário. Você ministra o soro numa pessoa que já está doente, naquele soro você tem anticorpos que vão combater aquela doença e é um mecanismo temporário. Você pode ficar curado daquela doença em virtude do soro, mas isso não evita que você adoeça novamente, tá? Então a gente tem que saber essa diferença básica. A vacina previne, o soro cura. Beleza? Vamos recapitular o que nós falamos até agora. Falamos das características dos vírus, falamos das diferenças entre agente etiológico, vetor e profilaxia e falamos agora sobre a diferença entre vacina e soro. O próximo ponto, pessoal, que eu queria aqui abordar com vocês, é tanto que eu não vou aprofundar muito, eu só vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas doenças, é sobre as doenças virais. A gente vê aqui do lado esquerdo do nosso slide. Exemplos de doenças virais, o que é que nós falamos em sala? Nós falamos sobre a AIDS, nós falamos sobre dengue, zika, chikungunya, varíola, hepatite, raiva ou poliomielite. Também falamos agora há pouco do sarampo, que é combatido através da vacina tríplice viral. Vamos falar sobre AIDS. Beleza, o que é importante eu saber sobre AIDS?
que a AIDS ela é causada pelo HIV, sigla que quer dizer vírus da imunodeficiência adquirida. É um vírus que ataca o sistema de defesa da pessoa, e com esse sistema de defesa atacado, quando o vírus ataca o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de defesa fica enfraquecido, o nosso corpo já não possui mais um mecanismo de defesa e fica, digamos, aberto para outras doenças. A doença AIDS, a AIDS em si, ela é uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento, existe um tratamento para prolongar a vida da pessoa. A pessoa ela vai ter uma vida normal, mesmo doente, usa certos medicamentos que, juntando um com o outro, formam o que nós chamamos de coquetéis. Mas a AIDS, como todo mundo sabe, ela é transmitida através de objetos perfurocortantes contaminados, relações sexuais com pessoas doentes e relações desprotegidas, bem como também transfusão de sangue não controlado, dentre outros meios, tá? Agora, como a AIDS não é transmitida? Aperto de mão, beijo, abraço, uso de toalhas, talheres, pratos, enfim, existe uma gama de coisas, pessoal, que podem ser feitas tranquilamente e não há perigo algum de você transmitir, da AIDS ser transmitido de uma pessoa para outra. Mas é bom tomar cuidado com outras, como por exemplo, o uso de preservativo em todas as relações sexuais, beleza? Tranquilo. Falamos de dengue, zika e chikungunya, tá? Transmitida pelo Aedes aegypti. Principal sintoma dessa doença, febre, que pode variar de uma doença para outra, né? A chikungunya já tem uma febre mais alta, a dengue mais ou menos, a zika não tem uma febre tão alta assim. Você vai ter a questão das dores no corpo. É importante sempre estar ingerindo bastante líquidos para combater essas três doenças. É transmitido, como eu falei, pelo Aedes aegypti, tá? E em seguida a gente tem a varíola. A varíola já é uma doença, entre aspas, erradicada, porque, entre aspas, porque já teve um tempo atrás, alguns anos atrás, ela voltou, mas como existe uma vacina contra essa doença, ela não trouxe tanta preocupação assim, uma vacina que funcionou, que ainda funciona. Essa doença ela começou com a varíola bovina, que contaminava o gado das fazendas e acabou evoluindo para causar a mesma doença na espécie humana. Temos também a hepatite, que pode ser dividida em hepatite A, B, C, D e E. A hepatite B, C e D é transmitida através de relações sexuais desprotegidas, enquanto que a hepatite A e E é transmitida através de água e alimentos contaminados. O tratamento, repouso. Sintomas, icterícia, né? A pele fica da coloração amarelada e também o branco dos olhos. É uma sudorese intensa, dentre outros sintomas. Como eu falei, o repouso ele é o mais recomendado. A urina ela muda de cor. E a maior preocupação da hepatite, que é também uma doença viral, é que se não for devidamente tratada cedo, digamos assim, ela pode evoluir para uma cirrose ou até mesmo câncer de fígado. A raiva ou poliomielite é aquela que é transmitida pela mordida e saliva de cães e gatos contaminados, mas também pode ser transmitida por morcegos e até mesmo ratos. É importante tomar cuidado com esses tipos de animais, porque se esses animais apresentarem os sintomas dessa doença ela pode ser transmitida para a espécie humana. Infelizmente é uma doença que não tem cura e o principal sintoma dessa doença é uma paralisia dos músculos da garganta, esses músculos que empurram a comida até o estômago. Pois é, esses músculos eles param, a pessoa tem uma dificuldade muito grande para engolir alimentos e uma dificuldade também muito intensa de engolir até água, por isso o nome de hidrofobia. Fobia, medo, hidroágua, então a pessoa tem como se fosse medo de água. Não é medo de chegar perto da água, eu não posso chegar perto, enfim, mas é a pessoa que não consegue nem beber água porque causa uma dor tão intensa, né, que realmente essa dor prejudica o ato de beber água e pelo fato da dor ser muito intensa, o doente ele não consegue nem engolir a própria saliva. E essa saliva muitas vezes ela sai, ela vai para fora da boca e produz aquela espuma característica da doença, tá certo? Por último, sarampo, falamos agora há pouco, é uma doença também viral combatida pela vacina tríplice viral, juntamente com a rubéola e também a cachumba, ok? Mas não esqueçamos, todas essas doenças que eu mencionei são doenças virais. Pouquíssimas doenças em comparação a muitas outras que existem, certo? Outra coisa também muito importante que a gente deve estar debatendo aqui na nossa videoaula
é a reprodução viral. Beleza. Como acontece a reprodução viral? Pessoal, a reprodução viral ela pode acontecer de duas maneiras, através do chamado ciclo lítico ou através do chamado ciclo lisogênico. Qual seria a diferença? Primeiro, vamos entender que quando um vírus ele encosta numa célula, o que vai entrar dentro da célula hospedeira é apenas o material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA. Quando esse material genético ele entra no vírus, esse material genético ele vai fazer duas coisas. Lembre-se que nós falamos agora há pouco, o vírus ele não tem metabolismo, ele vai utilizar o metabolismo da célula para se reproduzir. Quando o material genético do vírus entra na célula, vai acontecer de uma das duas coisas uma. Ou o material genético do vírus, ao mesmo instante, comanda o metabolismo celular para a fabricação de novos vírus, ou aquele material genético vai se ligar com o material genético da célula. Perceba que esse tracinho vermelho que eu estou mostrando a vocês é o material genético do vírus que está ligado com o material genético da célula. Por que essas duas diferenças, Douglas? Porque no ciclo lítico a coisa é quase que instantânea. Chegou o material genético, bem dizer, na mesma hora a célula hospedeira já começa a fabricar novos vírus, que com o tempo a célula se rompe, cada vírus novo é liberado e cada vírus novo vai fazer basicamente o mesmo que aquele primeiro vírus fez contaminando outra célula hospedeira, tá? Então é quase que instantâneo. Enquanto que o ciclo lisogênico, como o material genético do vírus se ligou com o material genético da célula, toda vez que essa célula fosse multiplicar, toda vez que essa célula fosse reproduzir, eu tenho uma célula aqui que se transformou em duas, ó. Então cada célula nova vai conter também um pedaço do vírus, um pedaço do material genético do vírus. Essas duas células vão se transformar em 4 e vão virar 8 e assim sucessivamente. Mas cada célula nova que aparecer vai ter um pedaço do vírus, do material genético do vírus, que foi injetado lá no começo da reprodução. Com o passar do tempo, tá? À medida que as células ela vai se multiplicando e com isso o material genético do vírus também se multiplica, com o tempo, esse material genético que está lá dentro da célula vai comandar o metabolismo celular para a fabricação de novos vírus. A grosso modo, a diferença mais básica é que no ciclo lítico a reprodução ela é mais rápida e no ciclo lisogênico a reprodução ela é mais lenta, tá certo? Espero que tenha ficado compreendido, senhores. Espero mesmo, tá? Ciclo lítico, ciclo lisogênico, certo? Beleza. Já saindo da parte viral e suas viroses, vamos falar um pouquinho aqui sobre bactérias e as doenças, as bacterioses humanas, doenças causadas por bactérias. Para começo de história, eu queria falar aqui com vocês sobre morfologia bacteriana, tá? Sobre o corpo, as partes, o formato das bactérias. Vamos começar aqui falando do formato das bactérias. Você observa aqui, pessoal, que as bactérias elas podem ser, vamos lá, arredondadas, elas podem ser compridas em forma de bastão, elas podem ter também esse formato aqui, como também podem ter esse formato que mais parece uma vírgula. O que eu quero que você estude para a nossa avaliação é que quando a bactéria ela tem um formato esférico, cilíndrico, arredondado, ela é chamada de cocos, são batizadas de cocos. Se tem um formato mais esticado, são os bacilos. Nesse formato são chamados de espirilos e assim são chamados de vibriões, porque lembra uma vírgula. Agora, se eu vier aqui para os cocos, o que é que eu vou perceber? Quando eu tenho a união de dois cocos, eu já chamo essa bactéria de diplococos. Di quer dizer o quê? Dois. Diplococos, dois cocos unidos. Quando os cocos são unidos e parece como se fosse um colar de pérolas, nós chamamos essas bactérias de streptococcus. E quando as bactérias elas são unidas e parece como se fosse um dado, um cubo, nós chamamos de sarcinas. E elas todas unidas, sem formato definido, nós chamamos de estafilococcus, tá? Então, mais uma vez, uma esferinha, coccus. Duas esferas, diplococcus. Várias esferas, streptococcus. Em formato de dado ou cubo, sarcinas. E sem formato definido, estafilococcus. Os bacilos, pessoal, são basicamente a mesma coisa.
Quando eu tenho dois bacilos unidos, eu chamo de diplobacilos. Quando eu tenho vários bacilos unidos, eu chamo de streptobacilos. Os espirilos e os vibriões já não entram nessa categoria de unir um com o outro, tá certo? Vamos tomar muito cuidado com essa parte. Assim como a gente também tem que tomar cuidado com as partes de uma bactéria, tá? Eu tenho aqui uma imagem que traz essas partes. Vamos começar mostrando para vocês cada uma dessas partes de fora para dentro. As bactérias, pessoal, elas são, digamos, formadas por 3 membranas, tá? Eu estou falando aqui a grosso modo, mas tem algumas delas que nem membrana é. A bactéria ela tem uma membrana plasmática, assim como células, mas as outras duas membranas, as outras duas partes não são bem dizer uma membrana assim. Bora começar de fora para dentro. Essa parte mais externa, essa parte mais verde, esse verdezinho mais claro, mais de fora que você está vendo, ela é chamada de cápsula. Ela é chamada de cápsula, inclusive nem tem aqui o nome dela, mas eu vou colocar para que fique fácil de compreender. Essa parte mais externa, pessoal, ela é chamada de cápsula. Ela é chamada de cápsula e essa cápsula, parte mais externa, ela vai servir como mecanismo de proteção da bactéria. Então, se a parte mais externa, são 3 membranas, né? A parte mais externa, a cápsula, a membrana do meio é chamada de parede celular, tá? E a membrana mais interna dessas 3 que eu falei é justamente quem? A membrana plasmática. Então, mais uma vez, a bactéria ela é constituída por 3 membranas. De fora para dentro, a mais externa é a cápsula, a do meio, parede celular, e a mais interna, membrana plasmática. Na cápsula, que é a camada mais externa, nós encontramos alguns filamentos, alguns prolongamentos, como a gente observa aqui, e esses prolongamentos, pessoal, são chamados de fímbrias. E para que servem essas fímbrias? Essas fímbrias elas servem para dar aderência para a bactéria. Vamos pegar aqui uma bactéria muito comum, as bactérias que causam a cárie nos dentes. Pois é, essas bactérias elas se grudam com o seu dente utilizando essas fímbrias. A aderência da bactéria se deve por causa das fímbrias. Então nós temos na cápsula esses prolongamentos que são as fímbrias que darão à bactéria uma certa aderência. Já do lado de dentro da bactéria nós encontraremos quem? Os mais importantes, vou falar só de alguns aqui. Os ribossomos, que são organelas que vão ser responsáveis pela fabricação de proteína da bactéria. Temos também o DNA, o material genético da bactéria, tá? As bactérias não têm núcleo, são procariontes, então o DNA ele é solto dentro do citoplasma. E além dos ribossomos e DNA, nós temos também o flagelo, que são essas caudas que vão ajudar também na locomoção bacteriana, tá certo? Você pode até inclusive ver que tem alguns aí que eu não mencionei, mas a gente está falando aqui apenas daquilo que é mais importante para a nossa avaliação. Mas lembre-se, até porque a gente está se preparando para Enem vestibular também, que as bactérias também têm os chamados plasmídios e o nosso DNA, o DNA da bactéria, forma o que nós chamamos de um nucleóide, tá? Mas se preocupe apenas com os nomes que foram mencionados no início dessa parte, tá certo? E embora, pessoal, as bactérias elas sejam responsáveis por várias doenças, inclusive humanas, a gente tem que falar que existem bactérias que são importantes tanto para o meio ambiente como também para o nosso dia a dia. Bora começar entendendo que as bactérias elas são importantes porque elas são organismos do quê? Decompositores. São organismos decompositores, são organismos que realizam decomposição da matéria morta. E a decomposição da matéria morta é importante porque os nutrientes da matéria morta voltam para o meio ambiente graças a esse processo de decomposição. E quem vai fazer esse processo? As bactérias e também os fungos. Mas a gente está falando só de bactérias, vamos ficar aqui só com elas mesmo. Então são decompositores, vamos dar uma lida aqui, ó, porque devolvem ao meio ambiente as moléculas que estavam na estrutura dos seres vivos e na composição de seus dejetos, reciclam e fertilizam o solo, garantindo a continuidade da vida. Bactérias, pessoal, também são importantes porque algumas delas realizam o que nós chamamos de fixação do nitrogênio atmosférico, beleza?
A nossa atmosfera, ela é repleta por nitrogênio. E esse nitrogênio, pessoal, ele é importante também para nós seres humanos. Mas nós seres humanos, o nosso DNA, ele possui nitrogênio que é fundamental para a manutenção da molécula de DNA. Só que nós seres humanos, a única maneira que nós temos de conseguir esse nitrogênio é através da alimentação. Mas como é que os nossos alimentos conseguem adquirir esse nitrogênio? Isso acontece somente com os vegetais, as leguminosas, feijão, por exemplo. Nas raízes do feijão existem nódulos e esses nódulos são cheios de bactérias que conseguem pegar o nitrogênio da atmosfera e dão para a planta. E quando nós, seres humanos, nós consumimos o feijão, consumimos essa leguminosa, nós adquirimos através da alimentação esse nitrogênio também. Então essa fixação de nitrogênio ela é fundamental por causa disso, porque ela garante para os seres vivos a presença desse elemento químico tão importante que é o nitrogênio. Tá? Além disso, as bactérias também são importantes para a produção de alimentos, como para a produção de iogurtes, queijo, leites fermentados, vinagre e também das bebidas. E também podem ser utilizadas as bactérias para a fabricação de insulina, isso mesmo, o hormônio que é usado no tratamento da diabetes é feito por bactérias, como também para a produção de vitaminas, acetona, metanol, butanol e outros produtos, tá certo? Então perceba que mesmo as bactérias causarem doenças humanas, elas são importantes por vários motivos, a gente citou alguns deles, tá? Falando de doença, bora conversar sobre algumas delas aqui de maneira bem rápida, tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque isso aqui é uma revisão e a gente vai ter um momento em sala de aula para conversar melhor sobre cada uma delas. E outras também, eu não coloquei todas que a gente falou em sala de aula. Bora falar sobre o tétano. Pessoal, o tétano, claro, doença bacteriana, ela é uma doença que é transmitida, a principal maneira de se transmitir o tétano é através de ferimentos profundos com materiais enferrujados e contaminados. É uma doença fatal que pode levar à morte e o principal sintoma dessa doença, pessoal, são espasmos musculares que a pessoa desenvolve. Você pode até observar aí nessa imagem que você tem aí um paciente que está tendo movimentos involuntários dos músculos, né? Movimentos involuntários esses que são causados pela infecção bacteriana. A gente tem até aqui mais sintomas, olha só. O tétano ele provoca contrações musculares dolorosas, especialmente na mandíbula e no pescoço. Pode interferir na capacidade de respirar e eventualmente causar a morte, tá? Como eu disse, ela é transmitida através de cortes profundos, tá? Se você, por exemplo, tem um material enferrujado e esse material estiver contaminado, se você se machucar com esse material e o corte for profundo, você pode pegar a doença. Você pegará a doença que pode levar de 20 a 40 dias para manifestar os sintomas, tá? Existe cura? Existe cura, existe um tratamento, tá? Que pode ser ministrado para a pessoa e se ministrado a tempo, a pessoa pode ficar curada, mas tem que ser a tempo, quanto mais cedo melhor, certo? A outra doença, pessoal, é a hanseníase, antigamente chamada de lepra, tá? Hoje em dia é terminantemente proibido de você usar essa terminologia em documentos oficiais aqui no Brasil, ela é chamada oficialmente de hanseníase. E o principal sintoma dessa doença, pessoal, é o aparecimento dessas manchas aí na pele, e são manchas que não... nas manchas a pessoa não sente dor, ela perde a sensibilidade. Inclusive, para saber se é ou não hanseníase, uma dica é você pegar um objeto pontiagudo e você encostar na mancha. Se você não sentir o toque, é porque você perdeu a sensibilidade daquele local, então pode ser hanseníase. A sua transmissão, vamos dar uma olhada aqui, ó. A sua transmissão ela ocorre através do contato direto com o doente sem tratamento. A partir do momento que a pessoa faz o tratamento, a doença ela não é transmissível, pois estes eliminam os bacilos, tá? O formato aqui da bactéria, através do aparelho respiratório superior em meio às secreções nasais e gotículas da fala, tosse e espirro. Com o tratamento não há risco de transmissão. Então é uma doença onde a principal característica é a perda de sensibilidade, onde aparecem essas manchas. A próxima doença, a tuberculose, muito parecida com a pneumonia, também bacteriana.
E o que eu posso aqui antecipar para vocês, que seja mais importante, é que é uma doença que é transmitida por gotículas de saliva, né? Pode ser transmitida através da fala, espirro e também objetos contaminados. Por isso que é importante que quem tem tuberculose tenha o seu próprio objeto, tenha o seu próprio copo de beber água, talher, enfim, para que não haja transmissão para outras pessoas. O doente ele apresenta uma tosse muito persistente, emagrecimento, febre, fadiga e nos casos mais avançados a pessoa ela tem o que nós chamamos de expectoração com sangue, que é chamado de hemoptise, que a pessoa elimina secreção, catarro com sangue. Na pneumonia já é mais difícil, mas na tuberculose já é mais comum, nos casos mais avançados, a presença de sangue nas secreções, no catarro, tá? A próxima doença é a leptospirose, que é transmitida através de contato com a urina de rato, urina essa que está contaminada. E essa doença ela é muito comum, infelizmente, em situações de enchentes, né? Você tem alguns bairros de cidades grandes, em alguns bairros, né, devido às chuvas intensas, acontece lá uma enchente e é muito comum em algumas casas você encontrarem ratos, né? Então a água da enchente ela entra em contato com a urina do rato, essa água ela vai ficar contaminada e se a pele da pessoa entrar em contato com essa água, essa pessoa ela vai se contaminar, mas a pele da pessoa tem que ter algum ferimento que facilite a entrada da bactéria no organismo da pessoa. Essa doença é chamada de leptospirose. E por último, nós temos o botulismo, doença também bacteriana, que é transmitida para as pessoas através de alimentos contaminados. É uma doença muito comum e se fala muito quando você tem alimentos que são armazenados de maneira inadequada, principalmente os enlatados. Costuma-se recomendar que quando você compra um alimento enlatado, se esse enlatado tiver amassado ou tivesse estufado, é bom não consumir porque é sinal de que aquele alimento está contaminado e ao consumir a pessoa contrai essa doença, essa bactéria que vai causar na pessoa o botulismo. Essa bactéria ela produz uma toxina chamada de botox e essa toxina, a toxina botulínica, pode causar paralisias no sistema nervoso, tá certo? Essa mesma substância, o botox, é também a que é utilizada em alguns salões de beleza, em alguns consultórios médicos, para tratar rugas, porque como ela causa uma paralisia, ela pode muito bem desaparecer com essas rugas, tá beleza? Compreendido, pessoal? Espero que tenha ficado bem esclarecido, tá? Tentei ser o mais sucinto possível, o mais direto possível e, acima de tudo, espero que isso possa ajudar vocês na sua avaliação. Mais uma vez, qualquer dúvida, é só entrar em contato. A gente está aqui para isso. Abraços a todos.